pessoal, Iago aqui, direto de Jaguaré. Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre, na verdade o quadro de hoje é erros do paciente, né? E eu queria abordar um assunto que é troca de dentista, cara. Que pra mim, é um dos maiores erros, né, do paciente. Paciente, às vezes, por causa de preço, ele acaba trocando seu dentista, né? E até recentemente tive um paciente que ele cometeu esse erro, né? E ele teve que vir 3 vezes comigo, né, para conseguir consertar. O pessoal sabe que uma restauração classe 2 profunda, né, é muito difícil de ser consertado. E o dente dele não estava desse jeito, né? Estava apenas com uma cárie que, segundo ele, a pessoa resolveu ali que ia virar um canal, resolveu, piorou a situação. Ele deu pra ver que a pessoa tinha a mancha do corte, provavelmente ele nem irrigou aquele dente para fazer essa restauração. Então ele cortou e ficou a mancha, né, na dentina do dente, de onde ele passou a broca. Então, de tanto que esquentou, né? Então ele restaurou por cima, não fez nem uma proteção, né, na polpa. E a pessoa, lógico, dente doendo, e não era nada de restauração. Olhei por cima, nada. Resolvi tirar a restauração e tava lá cárie, e eu tinha, lógico, atingido a polpa, né, o dente estava com problemas, teve que fazer o canal. Então ele tinha recebido aí um desconto, né? E resolveu fazer essa limpeza que a pessoa achou outra coisa, foi achando outra coisa e foi fazendo, né? Então, os maiores erros é esse, tá? Os pacientes. Você trocar de um dentista confiável, que você já conhece, por um que supostamente apareceu e ele vai te dar um desconto, a promoção, uma facilidade, tá? O brasileiro gosta de facilidade, então isso a gente sempre acha que é mais esperto que os outros, né? Então essa facilidade às vezes acaba saindo pela culatra aí. E minha recomendação, lógico, você pode trocar de dentista, mas pega alguém que tem uma experiência, né? Que você confia, outro que outra pessoa já foi, já passou e confia. Você pode sim, ao contrário do que as pessoas falam sobre clínica popular, pode ir, só que tente minimizar os danos, né? Já que você não tem condições de ir numa particular, o que eu faria era, normalmente essas clínicas populares, né, você fica trocando o dentista todo mês. Pô, isso é muito ruim, o dentista não consegue nem saber o que o outro fez, né? Aí ele tem que continuar aquele processo, então fica um negócio muito mal feito, né? Um começa, o outro faz o meio, o outro termina, deu errado, o outro vai refazer. Então, tente sempre ser atendido pelo mesmo dentista, né? Tente exigir pelo menos isso, né? E ficar de olho, né? Faz orçamento em outros lugares e tal, é a minha recomendação. A melhor opção é sempre um dentista de confiança, preferência particular, não tem popular, né? Lógico, você não tem que aceitar tudo que o seu dentista vai te propor. Você tem que, eu achei que tá tentando me enganar, tá tentando fazer alguma coisa, e vai em outro dentista, pede orçamento, não achei, não tá passando confiança, vai em outro, tá? Então, só que muita gente até sai perguntando na internet, né? Me perguntam quando eu faço os vídeos. Tal dentista falou que eu tenho que fazer tal coisa. Cara, não tem como a gente saber o que o dentista pensou, né? Lógico. E tem várias alternativas de um tratamento. Então o dentista vai escolher uma alternativa e vai te passar, ou te dar opções, né? Tem essa opção e essa. Então muitas vezes o cara vem contando a história, né? E contar a história fica meio que
sem parâmetro, né? Então, às vezes a gente precisa analisar a boca do paciente, não vai ser suficiente, a gente precisa da radiografia, às vezes uma tomografia. Então, se você for pedir segundas opiniões, tente levar a mesma documentação que você levou pro primeiro dentista, né? Vamos dizer assim, ou mais, né? Ou tente levar mais documentações, para não ficar diagnósticos errados, né? Senão você leva uma coisa para um, aí ele vai falar uma coisa, você levar outros documentos para outro, ele vai falar outra coisa. Mas a minha recomendação é sempre, se você for um dentista e deu tudo certo, ele resolveu o seu problema, você não teve problema, fique nele, tá? Não mude, tá? Até se for de outro dentista para mim, eu falo a mesma coisa. Se você se o seu santo bateu ali com aquele dentista, fique nele, não mude, tá? Lógico que esse dentista talvez ele consiga não faço tal serviço, eu vou te passar para esse dentista aqui para você fazer o serviço, mas quando você fizer o serviço, pega e volta para ele de novo, tá? Até meio antiético ficar no outro profissional, né? Já que foi recomendado pelo dentista. Então, o vídeo de hoje é esse, ter essa atenção que às vezes sai mais caro, né? Esse vacilo aí, né? Esse paciente mesmo, vou botar ali que economizou R$200 na restauração, né? E ele perdeu aí R$1.800 por aí, nesse dente, tá? É um canal de molar, né? Que era pra ser uma restauração com os melhores materiais, e ele acabou fazendo com material ruim. Também não é só culpa do material, né? Lógico, do dentista. Você tem que ter um material bom e o dentista também. Não falo que o dentista é ruim, mas às vezes o atendimento é muito rápido. O dentista não consegue fazer. Então é uma coisa feita às pressas, né? Mas nesse caso, em específico, foi sim. O dentista foi negligente, né? Ele não fez o que deveria ter feito ali, tá? Ele deveria ter feito uma proteção, que qualquer aluno de faculdade sabe que deve ser feito. E deveria ter feito essa proteção para o dente ter regenerado. Bom, o vídeo de hoje é esse. Até o próximo vídeo.